Chegou a hora de você conhecer na prática como funciona uma das principais funções do Excel, que é a função se e erro. Eu sou Jennifer Oliveira, especialista em análise de dados, e o meu objetivo é te ensinar como transformar números em informações valiosas. O que é então essa função se e erro? A função se erro é uma função muito utilizada quando a gente quer evitar a aparição de erros nas nossas funções. Dependendo do que a gente quer realizar, dependendo da função que a gente vai criar dentro do Excel, pode acontecer de retornar um erro. E nesses momentos, visualmente, um erro não seria tão interessante. Então, você consegue, através da função se erro, alterar essa informação e evitar que o erro em si fique aparecendo. Então, como que isso funcionaria na prática? Olha só, nós temos aqui essa base com algumas informações de funcionários, áreas em que eles estão envolvidos, seus cargos e seu salário. Lembrando que o link para acesso a este material está aqui na descrição desse vídeo, então depois corre lá, faça o download e treine junto comigo para que você não tenha nenhuma dúvida. Então, olha só, nesse exemplo, a gente vai fazer aqui um PROC-V buscando qual é a área do funcionário. Então, como que a gente faria, certo? Vamos vir aqui no nosso bloco de área e vamos utilizar a função PROC-V. Então, PROC-V, o valor que a gente vai procurar é o nome da Laura, né? O nome do funcionário aqui, ponto e vírgula. Nós iremos procurar nesta tabela, então vamos selecionar aqui a tabela, perfeito? Ponto e vírgula novamente, nós queremos retornar a área. Então, a área é a primeira, segunda coluna. Então, número 2, ponto e vírgula falso, porque eu quero procurar exatamente onde estiver escrito Laura. Demos um Enter e apareceu aqui a área de pós-venda. Se a gente escrevesse Pedro, olha só, Enter, apareceu a área de comercial. E se eu escrevesse João? Ixi, deu erro. Por que deu erro? Porque eu não tenho nenhum funcionário aqui escrito João. Então, se eu colocar qualquer nome de funcionário que eu não tenha na minha base de dados, ele vai voltar esse erro. Basicamente, o que esse erro está informando é que ele não encontrou nenhuma informação para retornar dentro aqui do PROC-V que você realizou. Então, vocês concordam comigo que às vezes o erro, ele assusta quando a gente olha e não necessariamente ele está explicando o que aconteceu. Então, dependendo se você está criando um material, um relatório para envio e dá esse erro, pode acontecer da pessoa não entender que o problema está no nome do funcionário, mas achar que é um erro de fórmula. Então, como que a gente faria para não mostrar esse erro aqui nesse caso? Para isso, a gente poderia utilizar a função se erro. Então, a estrutura da função se erro é esse esqueminha que está aqui e ela é construída da seguinte forma. A primeira coisa que a gente coloca, o primeiro elemento que a gente coloca dentro dela é a informação, a fórmula, o cálculo que a gente vai limpar caso dê erro. E num segundo momento, a gente vai colocar qual a informação que a gente quer retornar. Tá? Então, a função em inglês é a if error. Então, se você utiliza o Excel com a linguagem em inglês, já tem aqui a estrutura é exatamente a mesma, perfeito? Então, como que a gente faria nesse caso aqui? Para ficar mais claro, eu vou fazer aqui o exemplo embaixo e depois a gente substitui nessa célula. Então, eu vou falar o seguinte, eu vou falar, olha, se erro, então, função se erro, abrimos o parênteses aqui. Se esse valor aqui, que é o valor da função PROC-V que a gente fez, se ele der erro, então selecionamos aqui essa célula, ponto e vírgula, eu quero retornar alguma coisa. Então, você vai escrever o que é que você quer retornar caso esse valor dê erro. Então, nesse caso, vamos abrir aspas, lembrando que nosso texto sempre precisa estar entre aspas. Então, abrimos aspas e vamos colocar funcionário não encontrado. Fechamos aspas. Então, o que ele vai fazer? Caso esse PROC-V, né, essa procura da área, de acordo com o nome do funcionário, dê erro, ele vai retornar escrito funcionário não encontrado. Vamos dar um Enter e já está escrito aqui embaixo, tá vendo? Agora, se eu buscar como Pedro, olha só, Pedro, os dois apareceram comercial. Por quê? Porque Pedro está na nossa listagem, ele é aqui o nosso último funcionário. E a função se erro, ela vai trazer a segunda informação apenas se der erro. Se não der erro, ele vai manter a informação 100% visível, perfeito? Então, vamos só aplicá-la agora dentro aqui da nossa célula. Então, como que a gente colocaria ela tudo aqui dentro? Ao invés de escrever logo o PROC-V direto, a gente vai colocar a se erro no início, abrimos parênteses. Então, se tudo isso daqui der erro, aí sim eu quero escrever funcionário não encontrado, mas é só se esse valor der erro. Então, vamos deixar aqui o PROC-V completo,
ponto e vírgula novamente, e novamente vamos escrever funcionário não encontrado. Fechamos aspas, fechamos parênteses e o Enter. Prontinho. Agora, novamente, se eu escrever João, ele vai aparecer aqui funcionário não encontrado. Não fica mais aparecendo o erro. Perfeito? Então, o se erro ele é muito importante para você melhorar a visualização dos seus dados. Olha, funcionário escrevi errado. Vamos arrumar aqui funcionário. Então, com o se erro, você deixa a sua tabela, os seus relatórios muito mais visuais e muito mais intuitivo. As pessoas que o receberão vão entender o que é que está acontecendo, ao invés de simplesmente ver um erro. Perfeito? Um outro exemplo, ó, só para a gente consolidar bem. Aqui a gente tem o salário e o salário reajustado. Tá vendo que em alguns casos não tem a informação do salário anterior? A princípio, isso não seria um problema, porque a gente tem qual é o novo salário aqui dentro. No entanto, e se eu quiser saber qual foi o percentual desse reajuste? A fórmula seria o salário reajustado dividido pelo salário anterior menos 1, certo? Eu quero saber o percentual de variação. Então, vamos pegar aqui, ó, o salário reajustado e dividir pelo salário anterior menos 1, regra de porcentagem. Temos aqui, o primeiro deu erro, se a gente arrastar para todo mundo, a gente tem aqui, ó, 11% para a linha do Bernardo. Aqui a Fernanda teve 20%, o Júlio 15%. Então, todos os valores, todas as linhas de funcionários que têm a informação do salário anterior, ele trouxe corretamente qual foi o percentual de reajuste. No entanto, para esses casos que o salário anterior não foi informado, ele está dando esse erro aqui de dividir por zero. Ou seja, basicamente o que ele está falando é que não é possível dividir por zero. Também não é interessante mostrar um relatório dessa forma, porque assim como a gente viu com o PROC-V, não é um erro que muitas pessoas estão acostumadas e muitas pessoas vão entender de cara o que é que aconteceu. Para isso, para limpar esses dados, a gente vai utilizar aqui o se erro. Então, ó, apertei aqui o F2 para mostrar a nossa função. A gente vai colocar o se erro antes de tudo isso daqui. Então, vai ficar da seguinte fórmula, ó. Vamos escrever aqui se erro, abrimos parênteses. Então, se tudo isso daqui der erro, ou seja, se esse cálculo que a gente vai realizar der erro, aí eu vou escrever ponto e vírgula e vamos colocar aqui, ó, sem informação anterior. Fechei aspas. Vamos fechar parênteses e dar um Enter e prontinho, ó. Agora a gente também já tem o nosso texto, o nosso erro tratado e ele não vai mais aparecer daquela forma. Se não tiver o salário anterior, ele vai colocar que não tem essa informação. E aí a pessoa já vai identificar muito mais rapidamente o que é que está acontecendo e o motivo dessa informação não estar visível. Então, um se erro é uma excelente ferramenta, uma excelente possibilidade de você tratar os dados e melhorar a entrega dos seus relatórios, melhorar a visualização das suas planilhas e deixar as coisas muito mais claras para que não haja nenhum tipo de dúvida. Então, eu espero que tenha ficado claro. Já me conta aqui se você teve alguma dúvida ou alguma situação diferente que você não saiba como aplicar. Já curte também e se inscreva no canal para você não perder as próximas aulas. Então, um grande abraço e te vejo nas próximas.